Quais são os principais erros que os jornalistas apontam aos assessores de imprensa? Esta é uma das respostas que temos neste episódio, na qual a Alexandra Costa, que é jornalista há 28 anos, partilha não só aqui o seu percurso, como boas e menos boas práticas na relação aqui entre estas duas partes. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Esta semana temos uma convidada muito especial, é a Alexandra Costa. É jornalista há 28 anos, já trabalhou em publicações como a revista Exame, o jornal Vida Económica, também trabalhou com o Expresso, nomeadamente com aquele guia que toda a gente conhece, Boa Cama, Boa Mesa. Dedica-se nos últimos 5 anos, eu diria, a um tema muito específico e especializou-se em jornalismo sobre sustentabilidade. Ela vai-nos explicar tudo, até porque o percurso dela é muito mais do que isto que eu estou aqui a resumir, mas só para terem uma ideia, trabalha, por exemplo, neste momento para órgãos de comunicação social como o Jornal de Negócios, o Diário de Notícias e também o Dinheiro Vivo, e entre outros projetos que ela tem da sua própria autoria e que tenho a certeza que vão adorar aqui descobrir estes projetos que ela tem. Alexandra, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Marta, pelo convite. Espero que considerem a conversa interessante. Eu tenho a certeza que sim. Nós, pelo menos em off, antes de começarmos a conversa, já estávamos aqui com imenso entusiasmo, porque o teu percurso é realmente muito interessante e muito vasto. Alexandra, são 28 anos, mas vamos começar, 28 anos no jornalismo, mas vamos começar pelo início, passo o pleonasmo, que é como é que tu chegas ao jornalismo? Era uma coisa que tu já querias desde miúda ou não? Como é que aconteceu? Não. Foi por puro acaso. Há aquela coisa dos miúdos dizem quando querem ser pequenos, querem ser bombeiros, polícias, cabeleireiros, qualquer coisa do género. Eu queria ser egiptóloga, que não tem nada a ver. Exato, tinha uma pancada com o Egito, ir para o Egito, para os projetos de escavação, descobrir um túmulo, uma coisa assim do género. Até que comecei a ver as saídas que existiam em Portugal e rapidamente desisti da ideia. E como eu gosto muito de comunicar, de escrever, acabei por ir para o Instituto Superior de Comunicação Empresarial pela praticidade do curso. Eu também entrei no Minho, na Universidade do Minho, e decidi ficar em Lisboa, pelo teor prático que o curso na altura tinha. No segundo ano, um dos meus professores era o diretor da Exame, o Camilo Lourenço. O curso tinha estágios, embora eu já tivesse feito o meu do segundo ano. E ele chegou e disse: a Exame está a aceitar estagiários, quem quiser concorrer. Então, e para entrar quando? Para ontem? Estou num estágio, só termino no final do mês. A pensar, pronto, não tenho hipótese. Mas tive. Entrei, na altura fomos 3 pessoas a entrar, eu fui a única que continuei no jornalismo e fiquei lá quase 8 anos. Sei quando... Na altura, não, tu na altura escrevias sobre temas relacionados com marketing e marcas, certo? E depois também, muito imediatamente a seguir a teres entrado, também sobre tecnologias de informação, certo? Sim, porque o curso que eu tirei foi de comunicação empresarial, portanto estava muito direcionado para marketing e foi para essa secção que eu entrei. Mas eu tinha ali o bichinho da tecnologia, eu tirei um curso de computadores aos 15 anos. E o Camilo percebeu que eu até tinha jeito para a coisa, os meus colegas falavam comigo primeiro antes de ligar para o helpdesk, e foi na altura em que a tecnologia, a internet começou a surgir, e como a Exame não tinha ninguém, só tínhamos um colaborador externo, e ele disse: Alexandre, olha, mudas ali de secção, passas a escrever sobre tecnologia. Eu lembro-me da primeira conferência de imprensa a que eu fui, em que eu saí de lá literalmente em pânico, porque tinha 2 páginas para escrever e eu não entendi nada do que eles disseram. ERP, CRM, e eu tipo, mas o que é que isto significa? Porque estamos a falar de uma área muito específica. Os primeiros tempos a escrever sobre tecnologia, eu passava mais tempo na redação da Exame Informática, benditos colegas que foram maravilhosos, porque eu não percebia nada daquilo. Achava que sabia algumas coisas, mas na verdade
aqueles termos técnicos, tipo, aquilo era chinês, literalmente. E quem também me ajudou muito, na altura, foi o assessor da Microsoft. A Microsoft, na altura, tinha editado um dicionário de sinónimos e daquelas siglazinhas todas, e então de vez em quando era eu procurar ainda em papel, porque estávamos a falar numa fase, numa altura da vida em que não havia Googles, portanto Exatamente, sim, sim. nós tínhamos de procurar as coisas em papel. E então, de vez em quando, para isto, CRM, o que é isto? Ia lá ver ao livrinho, tentar perceber o que é que aquilo era. Mas foram tempos Estamos a interessantes. falar em anos como 1996, 1997, 98, por aí. Eu Só para as entrei no pessoas se jornalismo. situarem, que isto ainda era mesmo, foi mesmo há muitos anos. Isto foi há muito pouco tempo, mas em termos tecnológicos foi tipo na era da pré-história. Estamos a Certo? falar numa altura, eu recebia comunicados de imprensa por fax, que uma coisa, um equipamento que as gerações de hoje nem fazem a mínima noção do que é, e cheguei a receber comunicados de imprensa pelo correio. Pelo correio, portanto, Que maravilha, isto que maravilha. não, Isso é mesmo muito interessante. Então estiveste na exame durante 8 anos, é isso? Sim, eu saí sensivelmente em setembro de 2003, quando a exame, que nessa fase era quinzenal, ela durante uns tempos foi quinzenal, voltou a ser mensal e, portanto, a redação estava superdimensionada e teve de ser reduzida para menos de metade. Pronto. A secção onde eu trabalhava, inclusivamente, foi extinta, deixou de haver uma secção de tecnologia. Okay. E a seguir, o que é que foste fazer? Foi aí que começaste como freelancer ou... Eu comecei como freelancer, eu há uns tempos fiz uma listagem, tentei perceber um pouco de por que meios é que eu entretanto já passei e contabilizei mais de 20. Mas teve vantagem de contactei com muitas pessoas, aprendi imenso, comecei a escrever sobre outros temas, porque eu acho que é o grande aliciante do jornalismo. Nós estamos sempre a aprender. A nível monetário, não é grande coisa. Às vezes, quando vem ter comigo a dizer o meu filho ou a minha filha quer ir para jornalismo, e eu, se calhar é melhor tirar outro curso e depois, eventualmente, tirar um curso no Senjor ou algo assim do género, porque a verdade é que quem vai para jornalismo se julga que vai enriquecer, desengane-se. Agora, é uma paixão. E tu, no fundo, acabas por fazer uma carreira enquanto freelancer no sentido em que consegues colaborar, desde há uns anos a esta parte, com vários órgãos de comunicação social ao mesmo tempo, não é? Portanto, e é isso para as pessoas entenderem, portanto, ser no fundo freelancer é isso, não estás alocada a um órgão de comunicação social. Em concreto, trabalhas para vários, mas também as pessoas perceberem que isto só se consegue a confiança deste tipo de trabalhos quando esse trabalho realmente é muito bem feito, ponto número 1, e depois quando nós já temos estatuto no mercado, digamos assim, no mercado junto dos editores, não é? Dos diferentes órgãos de comunicação social, para que te abram essas portas e para que isso seja feito, não é? Sim, os primeiros tempos como freelancer não foram fáceis, principalmente porque eu estava muito associada à exame, por exemplo. E as pessoas não. Tipo, Alexandra Costa, freelancer. Não, a Alexandra Costa está numa redação. Não se lembravam de mim. E um freelancer, eu não estou a dizer que trabalha mais ou que trabalha menos do que quem está numa redação. É uma forma diferente de trabalhar. Tem de ter muito mais iniciativa. E tem de ter um trabalho de networking muito maior. Aí sim. Porquê? Porque tu tens de ter boas relações com as tuas fontes, tens de ter boas relações com os Açores, se bem que eu acho que isso aí temos sempre de ter boas relações, mas um freelancer como vive do trabalho à peça tem de se mexer muito mais do que quem está na redação e tem o seu salário garantido. Se bem que, lá está, hoje em dia nós todos sabemos que os mídias atravessam uma crise e, portanto, nada é efetivamente garantido. Mas sim, efetivamente, quem trabalha à peça, quem trabalha a recibos verdes, tem uma condição financeira diferente, inclusivamente ao nível da carga fiscal. Portanto, temos de ter um jogo de cintura muito maior. Uma pessoa tem de ser extremamente organizada, não só a nível do trabalho, de ter uma... Eu, por exemplo, eu funcionava com listas. Eu elaborava as listas dos trabalhos que eu tinha para cada meio, para cada prazo, para não falhar nada. Porque eu sei que a partir do momento em que eu falhasse eu estaria arriscada. Aquele editor não me iria passar mais trabalhos.
Certo, tens que fazer aqui uma gestão ainda mais cuidadosa do tempo, dos temas e correr atrás, entre aspas, dos temas que fossem considerados interessantes, não é? Para que os editores os considerassem interessantes e para que te dessem luz verde para avançar e lá está, não falhar nos timings, nos fechos de edição, que bem sabemos que isso aqui implica muita correria e muito jogo de É verdade. cultura. Quem não é do meio não tem noção, mas, por exemplo, há ordens, os jornais para irem para a gráfica, eles têm um horário. Sempre que falham o horário, há multas, há coimas, e arriscam-se a saltar da ordem e depois a não conseguir estar no horário previsto nas bancas. Portanto, são coisas que têm mesmo de ser cumpridas, não é dizer, eu envio o texto, eles disseram-me às 8, mas se eu enviar às 9 da noite não há problema. Não, efetivamente há. Não é assim, exatamente. Como é que se dá, por exemplo, esta passagem, tu estavas muito colada, entre aspas, numa determinada fase aqui às tecnologias de informação, eu lembro-me disso, nós cruzamos ou fomos colegas no mesmo órgão de comunicação social durante alguns anos, neste caso no jornal Vida Económica, em que tu escrevias também sobre esta área, mas não só. Assim, e o Vida Económica foi um dos que me levou a entrar em outras áreas. Por exemplo, foi o Vida Económica que me fez entrar no mundo do turismo. Eu comecei a escrever sobre turismo há sensivelmente 2005, 2006, por aí, para o Vida Económica. E foi através daí que depois também vieram outros temas. Eu nunca tinha escrito sobre contabilidade antes do Vida Económica me pedir para fazer um trabalho sobre o novo sistema normativo de contabilidade. Tipo, é daquelas situações, tipo, tu ficas assim, eu não sou contabilista, não é? E eu fui a uma conferência de imprensa, ou que me tinham dito que era uma conferência de imprensa, e na verdade era uma sessão de formação para contabilistas. Certo. Que é uma das coisas, e também agora fica aqui este registro, que a Vida Económica, a mim e também acredito que a ti, acabou por nos proporcionar muitos momentos de formação, muitas oportunidades para aprendermos temas muito, eu diria, complexos, ou que não seriam ali fáceis de compreender, mas foi uma escola, ao nível de aprendizagem, pelo menos para mim, nas áreas que eu fazia mais, na altura era marketing, empresas familiares, mercados, aí algumas secções de mercados, enfim, ali algumas áreas específicas, e posso dizer que, sobretudo, por exemplo, na parte de mercados, análise de produtos financeiros, não é? Por exemplo, lembro que na altura fiz mesmo uma formação específica para aprender, eu tive a oportunidade de aprender a analisar as FINs, que são as fichas de informação normalizada, aquelas letrinhas aquelas folhas imensas que vêm nos créditos e em todos os produtos financeiros e por aí fora, e por acaso tive muitas oportunidades, sabes, de estudar algumas áreas muito específicas, isso aí claramente mais rica. E tu, dessa formação a que foste, um bocadinho à força, mas acabaste também por não, e não saber mais. só. E não só, eu acho que nós tivemos a sorte de entrar numa fase do jornalismo em que havia mais tempo. Quando eu entrei no jornalismo, eu não fui atirada às feras como hoje em dia a maioria dos estagiários são. Eu entrei na Exame e eu tive uma jornalista sénior que me acompanhou durante 2 meses. Só ao fim desse tempo, quando acharam que eu estava efetivamente capaz de continuar sozinha, é que eu comecei a ir sozinha às conferências e fazer textos sozinha. Antes disso, eu tinha uma colega sénior que me dizia... Eu lembro-me do primeiro texto que eu fiz, eu olhando para trás, olho para aquele texto e digo, que horror. Aquilo não era texto jornalístico nunca na vida. Mas era a forma que eu sabia fazer na altura, porque nunca tinha feito jornalismo antes. Hoje em dia, eu acho que infelizmente não há esse tempo. E em alguns casos nem sequer há esses meios. As redações são cada vez mais pequenas e, portanto, ou não têm os séniores que permitam, que tenham possibilidade de acompanhar quem está a começar, ou não tem tempo. Hoje em dia não há tempo para nada. É impressionante. E os jovens que estão a começar muitas vezes acabam por ser atirados às feras sem terem o devido acompanhamento que deviam ter. Certo, sem dúvida nenhuma. E essa
quase essa passagem de testemunho, o facto de nós conseguirmos conviver com pessoas no jornalismo que já tinham muito mais experiência connosco, né, que na altura não tínhamos tanto, realmente foi uma mais-valia. E dizes bem, tínhamos, apesar de tudo e apesar do stress dos fechos de edição, tínhamos mais tempo. O online não existia, bem, portanto, só isso já significava que não tínhamos a pressão de fazer conteúdos para online à data, estamos a falar ali no início das nossas carreiras, e efetivamente tivemos mais tempo e uma escola diferente, e há aqui realmente um grande desafio das novas gerações, que também há novas profissões agora, ou seja, novas profissões, digo eu, jornalistas, hoje há editores, por exemplo, há editores que são jornalistas para as redes sociais dos órgãos de comunicação social, por exemplo, que era uma coisa que não existia, nunca na nossa vida nos passava isso pela cabeça, e que faz sentido, não é? Porque acaba por se passar informação, por exemplo, há órgãos de comunicação social que nas stories das suas redes sociais, por exemplo, passam notícias e passam conteúdos que apenas estão em story, por exemplo, que não há link para o site. E portanto temos aqui muita. Mas tu, à semelhança desta questão de que no nosso tempo estávamos longe de imaginar que iam existir editores para gerir redes sociais dos órgãos de comunicação social, também nunca na vida imaginamos que iam haver jornalismo especializado, que é uma das coisas que tu fazes hoje, em sustentabilidade, e tu és uma autoridade nesta área, desculpa, em Portugal. Temos que dizer as coisas pelos nomes. Estou aqui a dar um bocadinho um salto temporal, mas depois aqui ajustamos. Mas explica-me isto. Como é que tu chegas, tu escreves, só para as pessoas entenderem mais uma vez, haverem secções sobre o tema sustentabilidade, como há a secção de educação, como há a secção de política, como há a secção de desporto, não é? Hoje em dia alguns meios têm a secção de sustentabilidade. Era completamente impensável há uns anos atrás. Portanto, e tu és uma jornalista e, como dizia atrás, uma autoridade nesta área e especializaste muito nesta área. Como é que tu chegaste aqui? Porque é que este tema te encanta tanto? Conta-me tudo. Eu acho que é um pouco natural. Nós temos, e é muito curioso, porque normalmente quando falamos de sustentabilidade falamos do que é que as empresas estão a fazer, mas na verdade tudo começa connosco, com os nossos comportamentos diários. Quando tu sais de uma assoalhada e desligas a luz, não a deixas a luz acesa, estás a ter um comportamento sustentável. Portanto, tudo começa com esses comportamentos que depois evolui, desde que sejam de forma sustentável, logicamente, depois evolui para algo mais complexo. E o certo é que a sociedade começou a prestar mais atenção a este tipo de temas. Portugal, com a adesão cada vez maior às energias renováveis, por exemplo, a sociedade começou a prestar mais atenção a estes temas, e os meios de comunicação social obrigatoriamente também tiveram de acompanhar este despertar de atenção. Eu acho que tudo foi um pouco por aí. Eu comecei a escrever sobre sustentabilidade, eu sinceramente já não sei em qual dos meios, qual foi o meio em que eu comecei, de uma forma mais consistente, claramente o Jornal de Negócios, que todas as semanas tem uma secção de sustentabilidade, que neste momento já teve outros jornalistas. Neste momento eu divido a secção com a Sónia Santos Dias. Normalmente alternamos, uma semana escreve ela, outra semana escrevo eu. Às vezes há ali algum ajuste, mas por norma é assim. Mas a verdade é que hoje em dia, se tu fores olhar para o panorama geral, praticamente todo o meio de comunicação social tem, nem que seja uma pequenina parte, tem notícias sobre sustentabilidade, porque isso hoje é impensável não tocar no tema. Sim, porque faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano das pessoas, ou se não faz, deveria fazer, obviamente, mas sim, está no nosso top of mind, e bem, e portanto, e mesmo do ponto de vista dos compromissos enquanto país que temos, não é? No âmbito europeu e no âmbito mundial, obviamente há aqui ainda muita coisa para fazer, muito caminho para percorrer, e tu também tens um bocadinho esse papel, não é? De mostrar via as notícias aquilo que é feito, aquilo que é mal feito, eventualmente, e aquilo que será preciso fazer. Tu, para lá do Jornal de Negócios, onde escreves sobre estes temas, também neste momento colaboras com o Diário de Notícias e com o Dinheiro Vivo, também com temas especificamente sobre sustentabilidade. Não. O acordo a que eu cheguei com o Jornal de Negócios foi eu não escreveria sobre sustentabilidade com os concorrentes, com os meios que são concorrentes diretos. Portanto,
Acho que é uma forma ética de trabalhar. Se eu estou a escrever sobre sustentabilidade, a fazer temas de investigação e reportagem de sustentabilidade para o Jornal de Negócios, não vou estar a fazer o mesmo para um meio que é concorrente. Certo, como o caso do Dinheiro Vivo, claro que sim. Exatamente. E Agora, quais são os temas neste momento, por exemplo, para o Dinheiro Vivo e para o Diário de Notícias que tu trabalhas? Tem muito a ver, por exemplo, a parte da tecnologia. Tenho feito alguns temas de sociedade relacionados, por exemplo, com o mundo sem fumo, as alternativas ao tabaco, por exemplo. São outros temas que não. Entrevistas. Tenho feito algumas entrevistas para o Dinheiro Vivo. A semana passada saiu uma que eu achei super interessante. É muito por aí. Onde eu também escrevo sobre sustentabilidade, embora numa perspectiva um pouco mais técnica, é por uma revista técnica chamada O Instalador. Tem 28 anos, sensivelmente. Mas aí lá está. É uma revista técnica. É um público diferente, é uma abordagem diferente do Jornal de Negócios. Certo, sim, aqui não há uma colisão, digamos assim, de Não, interesse ou de concorrência, nem ninguém canibaliza o mercado, porque é um meio especializado a revista ou instalador, certo? Portanto, exatamente, sim. ok. E qual é o público-alvo desta revista? Para quem não conhece, queres explicar um bocadinho? A revista O Instalador aborda 3 áreas muito específicas. A parte da climatização, que tem o termo técnico de AVAC. Estamos a falar de ares condicionados, bombas de calor, coisas que eu entretanto aprendi, tipo chillers, que a primeira vez o que é isso? Essa é a parte gira que estou sempre a aprender. As energias renováveis e tudo o que esteja relacionado com o edifício, mas no seu interior. Coisas como isolamento, pavimento radiante, que eu antes de escrever para o instalador não fazia ideia do que eram, nem das suas vantagens. Portanto, são... Eu vou-te ser muito sincera, quando eu recebi este desafio e aceitei o desafio de ir para o instalador, eu disse claramente ao diretor a dizer: a parte das energias renováveis, mobilidade elétrica, são temas que eu percebo, não terei qualquer tipo de dificuldade. Agora, a parte da climatização vocês vão ter de me ajudar porque é uma área completamente nova para mim. Ao fim de um ano e alguns meses, já percebo muita coisa, mas de vez em quando eles me vêm com os gases fluorados R390 ou algo assim parecido, eu fico assim, tipo, vou tomar nota para depois perceber o que é. Muito bom, muito bom. É mesmo, é uma profissão em que nós temos a oportunidade, nós não, eu já não, enfim, mas pronto, os jornalistas têm, se quiserem, têm a oportunidade de descobrirem. Não, mas olha, o teu lado, os assessores de imprensa, e que fazem a ponte, às vezes as pessoas não valorizam devidamente o trabalho do assessor de imprensa. O assessor de imprensa está entre a espada e a parede, entre o cliente, que tem os seus interesses, não é? E o jornalista, que pode ter interesses exatamente opostos. E, no entanto, o assessor de imprensa, para transmitir a mensagem que o seu cliente quer, também tem de perceber o seu negócio. Portanto, vocês também têm de aprender muita coisa. Se calhar são coisas diferentes. Sim, exatamente, aprendemos muito e também somos uma espécie ao nível temático, tanto podemos estar a escrever um press release sobre animais, como a seguir sobre calçado, como a seguir sobre construção, ou a seguir sobre outra coisa qualquer. Não há monotonia. Exatamente, e também lá está, para nós conseguirmos fazer, para que nós consigamos fazer-vos chegar a informação já em ponto rebuçado para que vocês tenham interesse em trabalhá-la, não é? E ainda bem que abordaste isso, é verdade, também nós temos que aprender aqui muitas vezes muitas coisas para que consigamos fazer chegar a informação certa aos jornalistas. E já agora que tu estás a falar nisso, a perguntar-te o que é que tu mais valorizas, sendo que tu és uma jornalista multitemática, ou seja, embora tenhas esta especialização aqui no âmbito da sustentabilidade, a verdade é que tu escreves sobre turismo, gastronomia, vinhos, sociedade, são muitos temas. O que é que tu mais valorizas na relação com seja assessores de imprensa, consultores de comunicação, relações públicas, enfim, há aqui vários nomes possíveis. Eu vou-te dizer, quando o assessor tem o cuidado de, quando me contacta com uma proposta, é uma proposta que efetivamente se adequa a um dos meios para os quais eu escrevo.
não me veio fazer uma proposta que é exatamente igual à que fez a outro meio qualquer. É uma coisa que, assim, dá muito trabalho quando tu adaptas e personalizas as propostas ao jornalista ou ao meio. É uma coisa que dá muito trabalho, eu sei. Mas faz toda a diferença, não faz, Alexandra? Faz toda a diferença, porque, por exemplo, eu ao longo destes anos fiz amizades e há relações que são mais estreitas com alguns assessores. Faz parte da vida, é lógico. E há assessores que eu sei que sempre que me contactam, a probabilidade de eu aceitar a proposta deles é praticamente 100%. Porquê? Porque eles têm esse cuidado. Da mesma forma, a nível de comunicados de imprensa, já sei que há algumas pessoas que eu já sei que quando me enviam alguma coisa é muito específica para aquilo que eu faço. Certo. E sentes que há aquele cuidado de te incluir na mailing list de uma forma que tem sentido, ou seja, de alguma forma o jornalista acredita mesmo que aquele comunicado de imprensa, e já agora, que eu sei que também de vez em quando fazes, e bem, os desabafos nas redes sociais, e eu percebo lindamente, só a questão dos comunicados de imprensa ou dos press releases, enfim, há quem declara a morte dos press releases volta e meia, eu continuo a achar que são importantíssimos. Agora, quais são os erros cruciais? O que é que mais te irrita, digamos assim? O que é que mais te coloca os nervos em franja num press release? Ou seja, Duas coisas. É assim, às vezes o menos é mais. E quando eu digo menos a mais, é o mais simples é o melhor. Precisam de enviar um comunicado de imprensa? Enviem no corpo do e-mail ou no formato Word. isso. Porque quando eu recebo comunicados de imprensa em PDFs não editáveis, em formato de tabela, em formato de imagem ou algo assim, que eu depois vou ter de estar a transcrever, a bater tudo outra vez, eu vou-te dizer, muito sinceramente, ou é um tema muito importante ou eu mando para o lixo. Certo. Eu fiz esta pergunta de propósito, porque eu sei que tu falas sobre isto e também é muito importante para a nossa profissão. Também para que na nossa parte, que o cliente perceba porque é que os press releases devem ir de determinada forma, com determinada eu lembro-me de uma vez, eu fiz um desabafo destes, eu faço vários. Só um parênteses, eu cheguei a receber, desculpa, não resisto a isto, eu cheguei a receber, enquanto jornalista, press release em PowerPoint, só para que fique aqui registrado. Também. Ok? Também. Estás comigo? Também. Ok. Isso se calhar ainda acontece, não sei. Acontece. Acontece. Okay. Eu já recebi comunicados de imprensa, os mais, assim, mas o PowerPoint dá-te trabalho, tu ainda consegues tirar a informação. Agora, os mais estranhos é os comunicados de imprensa em formato de imagem. Eu lembro-me de uma vez que recebi um comunicado de imprensa que vinha dentro de um Word, e eu, fantástico, maravilhoso, mas estavam dentro de uma tabela invisível, que era daquelas coisas lindas e maravilhosas, ou um PDF não editável, que é a mesma coisa que ter uma imagem. Eu lembro-me de uma vez fiz um desabafo desses no Facebook. O Facebook é a minha rede social onde eu faço os meus desabafos e eu conto as minhas tropelias, por exemplo, tipo, eu tenho 2 cães, quando eles fazem as neiras, pronto. Não é uma plataforma de trabalho, a plataforma de trabalho é o LinkedIn. Eu lembro-me de alguém ter comentado assim alguma coisa do género. Mas para que é que queres um comunicado editável? Para isso não precisam de ti, o trabalho já está feito. Tipo, as pessoas não têm noção do que é uma notícia. Acho que não têm. Eu recebo um comunicado de imprensa, mas trabalho. Peço contactos, peço uma informação extra, vou reeditar aquilo, vou conferir as informações e depois escrevo um texto. Logicamente que há muita coisa do comunicado de imprensa que eu aproveito. Mas é reescrito, o texto é reescrito. Portanto, se o comunicado de imprensa não é editável, significa que eu vou estar a bater aquilo tudo outra vez. É com uma questão de otimização de tempo, pessoas, está bem? Portanto, e é o simplificar um Wordzinho normal e no rosto do e-mail sempre, de preferência, digo eu, com as imagens fora do anexo, fora do Word, digamos assim, portanto, em anexo, ou pelo menos pode ir dentro do Word, mas ir fora também em formato de qualidade mínima, digamos assim, para aí entra na minha segunda queixa. Ok. Que é, aliás, eu tenho tipicamente 3 queixas. O comunicado de imprensa é o mais importante, mas não menos importante são as imagens. Claro. As pessoas não têm noção que para entrar no back-office de um meio de comunicação social é preciso ter uma imagem. Os back-office querem uma imagem, senão aquilo não entra. Preferencialmente uma imagem ao baixo, em formato landscape. Não é para redes sociais, pessoas, não é ao alto. Exatamente. Não.
Vocês não sabem o pesadelo que é estar a editar uma imagem e depois fica com um espaço em branco, aquilo fica feio, é horroroso. Mas pronto. E qual é o terceiro? Conta-me. Quando vai sem contactos ou quando o assessor não atende? Exatamente. Portanto, a parte da imagem é muito importante. E quando eu digo imagem, é a vir a imagem, preferencialmente ao baixo, e se possível em alta resolução. É que as pessoas esquecem-se que não há só notícias online. Ainda continua a haver muita notícia em papel. E a notícia em papel, uma imagem de baixa resolução, não serve. Sim, sim. Eu tenho uma espécie de mantra que peço sempre: imagem com o mínimo de 1 mega de resolução. Porque nós, e tu sabes disso também, se nós somos a tal ponto, muitas vezes temos que pedir as imagens ao outro lado e agora estamos muito neste desafio que é, há muitas imagens formatadas para as redes sociais que são ao alto, não é? E temos aqui sempre que insistir que as imagens abaixo continuam a fazer falta e a questão da qualidade é mesmo importante. Não, e é isso, por exemplo, quando tu há pouco mencionaste a parte da gastronomia e dos vinhos, tipicamente as fotografias vêm ao alto. Não se lembram de tirar fotografias ao baixo. Essa é uma área. A terceira queixa, lá está, tu já mencionaste a parte dos contactos, que parece que ultimamente é uma moda que os comunicados de imprensa, os e-mails vêm sem contactos, e uma pessoa fica assim, tipo, ok, preciso pedir informação extra. Eu posso responder ao e-mail, posso fazer um reply e pedir informação extra, só que depois entra a quarta queixa, que não é sempre, não é tão frequente, mas pronto, mas existe, que é, de vez em quando, tu envias um e-mail ou pedir uma informação extra, pedir uma imagem, e respondem-te uma semana, 15 dias depois, um mês depois, claramente fora do prazo que tu precisas. Quer dizer, eu não peço. Portanto, muito material bom e importante, dicas sobre o que não se deve fazer a lidar com os jornalistas e, portanto, não têm de quê, está bem? Estamos aqui a passar informação importantíssima para o setor e eu digo muitas vezes, faz realmente muita diferença quando já estivemos do outro lado e quando eu acredito piamente de que toda a gente respeita quem está na nossa área, da parte da comunicação e das relações públicas e da assessoria de imprensa, obviamente que respeitam os jornalistas, eu não tenho disso a menor dúvida, mas quem já esteve do outro lado, quem percebe o ritmo das redações dos freelancers, enfim, daqui dos vários contextos, tende a compreender talvez melhor e quiçá, acredito eu, espero eu, a cometer menos erros e aqui a ideia é sermos o mais possível úteis ao vosso trabalho, pôr do vosso lado informação e material ao nível das imagens, dados, números, estatísticas, enfim, o que for. Mas olha que há aí uma outra recomendação que é mais importante que todas estas que eu entretanto já disse, que é, sejam... E quando eu digo, quer a nível dos assessores de imprensa, quer a nível das empresas, porque há empresas que têm departamentos de comunicação, ou até a nível de órgãos governamentais que têm o seu departamento de comunicação, que é, sejam honestos. Se eu envio um e-mail com umas perguntas porque preciso de trabalhar um determinado tema, é assim, o meu trabalho é fazer perguntas. As pessoas a quem eu me dirijo não são obrigadas a responder. Ninguém é obrigado a responder. Mas que diga que não quer responder. Já me aconteceu contactar uma determinada entidade, nada, ao fim de um mês, não nos interessa. Tão simples, enviam um e-mail de resposta a dizer agradecemos, mas não estamos interessados. Ponto. Numa entrevista, assim, as pessoas, é normal, eu faço perguntas sobre números. Ninguém é obrigado a memorizar os números todos. O melhor é, lamento, não tenho essa informação, vou procurar, envio-lhe mais tarde. Ou então, lamento, mas essa informação não estou autorizada a dar. Sim, é possível essa transparência, não é? Completamente. Claro que sim. Não, do que estar ali a engonhar, muitas vezes sem querer acabam por dizer coisas que não deviam dizer e depois ligam a dizer, tipo, não publique isso que eu sou despedido. Já me aconteceu mais do que uma vez. É preferível. Como é que tu lidas, agora isso é um bom tema também, como é que tu lidas com algum tipo de pressão que eventualmente é feita, nomeadamente quando te pedem para ler os textos antes, por exemplo, de serem publicados, ou para não publicarem determinado tipo de coisas. Eu só abrir aqui um parênteses, quando eu era jornalista e editora, não mostrava os textos antes. Eu partia sempre do princípio que quando aceitam dar-me uma entrevista
quando aceitavam dar-me, no passado, desculpem, uma entrevista, têm que partir do princípio que confiam no trabalho que o jornalista está a fazer, e transponho isso muito para os meus clientes e para o meu trabalho no dia-a-dia de hoje, que é, não se pede aos jornalistas para ver as peças antes, a não ser que haja algo, que seja o próprio jornalista que queira conferir. Imagina algum dado que seja preciso termos a certeza que está correto, mas, regra geral, Exato. este distanciamento. Mas qual é a tua opinião? Não, exatamente. Eu não, quando me perguntam, eu digo logicamente que não. A única exceção são casos muito específicos. Eu mencionei há bocadinho os gases fluorados R90 ou 390. Eu própria não, de volta e meia, engano no nome. São gases amorosos. Só com o nome são amorosos. Não, são coisas muito específicas relacionadas com os gases utilizados no fabrico de equipamentos como ares condicionados e bombas de calor e companhia, coisas que eu vou aprendendo. Quando estamos a falar deste tipo de coisas muito, muito específicas, em que se eu, por exemplo, se em vez de 390 colocar 380, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Nessa situação, eu mostro, mas também não mostro o texto todo, mostro aquela parte em específico. A única vez que eu mostrei o texto, eu tinha começado na Exame há muito pouco tempo, e foi um texto sobre internet, quando a internet começava a ser falada. Foi uma única situação, e lá está, também porque era um texto muito técnico. De resto, não. Agora, há uma coisa, quando eu comecei a escrever sobre tecnologia há 20 e muitos anos, na altura só a IBM tinha esta boa prática, eu considero uma boa prática, que era a primeira entrevista que eu fui fazer na IBM, na altura a assessora, que era a Filipa Valente, perguntou-me, nós temos uma política de também gravar a entrevista, algum problema? Eu, não. Da mesma forma que a gravação me serve de apoio a mim, eu não vejo qualquer problema em que o entrevistado também grave. Na verdade, houve uma vez em que isso me ajudou porque o meu gravador avariou. Era aí que eu ia chegar, porque era um pesadelo, e eu acho que não há nenhum jornalista mais antigo, digamos assim, a quem isso não tenha acontecido, e olha, numa situação dessas é super útil. Exatamente, portanto, podemos gravar. Para mim, eu não tenho qualquer problema. Da mesma forma, eu sei que há colegas que não gostam quando o assessor da imprensa está a assistir à entrevista. A mim não. Desde que o assessor não interfira na entrevista, a mim não me chateia absolutamente nada. Está ali. Não, nesse aspecto não tenho qualquer tipo de problema. E a verdade é que lá está, essa entrevista, às vezes já me aconteceu, houve uma vez que me aconteceu, eu gravo tudo, eu guardo tudo, os e-mails, os recibos de leitura, tudo. E gravo ad eterno. Eu tenho discos externos com coisas que têm 15 anos, 20 anos. Está lá tudo. E isso é bom, porque nós podemos pensar, eu já usei outras entrevistas, já não interessa. Não. Eu lembro-me de uma vez, fiz uma entrevista em novembro, meados de novembro mais ou menos. Eu sabia que a entrevista só seria publicada ou em dezembro ou em janeiro. Portanto, todo o teor da entrevista foi expectativa de fecho de ano, a nível de números. Por acaso a entrevista foi publicada na primeira semana de fevereiro. Pronto. Mas aquilo era uma boa notícia. A empresa, em uma altura de crise, tinha aumentado as vendas, tinha lançado um produto inovador. Uma coisa boa. Saiu a entrevista e eu recebo um e-mail da assessora que esteve presente na entrevista a dizer que havia erros. Eu normalmente confirmo, mas pode acontecer. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% perfeito. Eu disse, ok, tudo bem, envia-me um e-mail com os números que estão errados e com os números que estão corretos e nós fazemos uma errata. E para mim o assunto estava resolvido. Agora vou-te dizer também uma que não se deve fazer. Recebi um e-mail da diretora da agência a chamar-me mentirosa, má profissional, que eu tinha colocado palavras na voz do entrevistado que ele não tinha dito. E depois ele elaborou uma listinha com as coisas. Portanto, basicamente ela não esteve presente, foi contactada pelo cliente e pronto. Se ele tivesse gravado, se calhar a coisa não tinha ficado assim, porque também via a prova do lado dele. Eu respondi de uma forma muito simples. No minuto X, o entrevistado diz isto. No minuto Y, o entrevistado diz aquilo. Até hoje estou à espera de uma resposta. É que nunca se deve apagar uma gravação. Bem, é memória que se guarda de uma forma, lá está, com os tais discos externos, mas que podem realmente ser
Isso é muito importante. Só te digo, estás aqui a falar de aspectos mesmo muito importantes. Eu volto a dizer, é preciso falarmos muito nisto e mais nisto, para que todos tenhamos práticas, eu vou dizer, mais sustentáveis do ponto de vista emocional, a lidarmos uns com os outros. A sério, sermos pessoas no nosso trabalho mais sustentáveis e no nosso caso de sermos as pontes, lá está, temos muitas vezes que explicar ao cliente o funcionamento das relações e o cliente não tem sempre razão. E o cliente, quando não tem razão nesta parte dos mídias, nestas vertentes, temos mesmo que ter muita atenção. Lá está, errar é humano, um jornalista pode errar, obviamente não está isso em causa, mas quando isso acontece temos mesmo que ter a certeza, obviamente, que houve um erro, claro, e não aqui um erro de interpretação ou um erro com outra... Por isso é que eu digo, se o entrevistado quiser gravar, eu acho ótimo. É uma medida de proteção também para ele. Porque assim, atenção, no meu caso eu estava certa, mas pode acontecer o jornalista enganar-se. Raramente estás de má fé. Eu ainda tenho um bocadinho essa boa visão do jornalismo, mas eu sei que lá está, há ovelhas negras em todo lado. Há bons e maus profissionais em todo lado. Como em todas as profissões, obviamente, claro que sim. Exatamente. Portanto, o entrevistado gravar, inclusivamente para ele verificar, mas eu disse aquilo e vai ouvir. Eu não tenho qualquer problema, acho que é uma excelente medida de proteção para todas as partes, e ambas as partes gravarem a conversa. Certo. Tu continuas apaixonadíssima pelo jornalismo, não há dúvida, Assim. mas o que é que... E também sei que tens um projeto novo, fala-me dele e fala-me um bocadinho, olhando para o futuro, digamos assim, ou para o presente, mas que tu perspectivas como futuro, o que é que podemos esperar de ti, do teu percurso, ou por onde vais andar e o que vais fazer? Ora bem, eu claramente gosto da parte da sustentabilidade. Eu, aliás, no outro dia, a falar com os amigos meus, disse que se eu saísse do jornalismo, só se eu fosse tratar da comunicação de sustentabilidade de uma empresa, porque não deveria haver outra coisa que não isso. No dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, eu lancei um projeto meu, chama-se greenocean.pt. É um site dedicado à sustentabilidade. Aqui, claramente, a ideia não é pegar por artigos de atualidade. Eu não tenho capacidade de me bater com uma lusa, com um jornal de negócios, ou seja o que for. A ideia não é essa. A ideia é apresentar conteúdos diferentes. É ser artigos de reportagem, ser entrevistas, ter vídeos com entrevistas. Neste momento está lá a primeira. E brevemente vou lançar uma secção nova, em que a ideia é falar da sustentabilidade, mas a nível individual, a nível pessoal de cada pessoa. Vai-se chamar na primeira pessoa. Desculpa, quero acompanhar. Lá está, é tal questão da sustentabilidade pessoal, emocional, e é tão importante falar nisso. Fico mesmo feliz, vou querer acompanhar. Aquilo é uma coisa muito simples. São 5 perguntinhas que são iguais para todas as pessoas. O que é sustentabilidade para ti? Que medidas de sustentabilidade praticas no teu cotidiano? É muito a nível pessoal. Estava a dizer que é uma secção que em breve vai ficar online, portanto estou só a recolher os depoimentos para depois não haver uma falha. E pronto. Que bom, que máximo. É um pouco por aí. Que máximo. Pronto, muito obrigada pelo caramba, portanto, por partilhares o teu percurso e por também deixares aqui a tua perspectiva sobre boas práticas e práticas menos positivas aqui na relação entre os jornalistas enfim, e as pessoas que trabalham a comunicação. E pronto, vamos aqui acompanhando o teu percurso e o teu trabalho, e até breve. Obrigada, Marta, pelo convite, e olha... É um pouco como o teu tema. Eu acredito claramente que a falar é que nós nos entendemos, e a falar é que conseguimos melhorar estes pequenos pontos que precisam de ser melhorados. Muito obrigada por me ter feito companhia, e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!